Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois aí do jogo desastroso contra o Avaí, o Alexandre Pássaro foi cobrar aí e ficou nervoso demais com os jogadores do Vasco, porque o time não tá jogando nada. É isso aí, vamos falar muito dessa situação também, vamos falar aqui do técnico Marcelo Cabo, que se perder pro CRB amanhã, deve ser demitido, hein? Já está balançando aí o nosso técnico e vamos ver se ele vai conseguir permanecer no Vasco se acontecer uma derrota desastrosa amanhã. Também vamos falar aqui de saída e chegada de jogadores ao Vasco que podem acontecer. Um zagueiro deixa o Vasco aí na justiça. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Se inscreve aí para fortalecer demais, a fase tá ruim, mas dá essa força aí para ajudar o nosso canal a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Bom, pessoal, após a derrota por 2-0 na última quarta-feira para o Avaí, o Vasco amarga a 15ª colocação aí na Série B com apenas 4 pontos conquistados e infelizmente o Vasco está a 2 pontos de entrar na zona do rebaixamento. Vai ter aí o próximo jogo amanhã às 4h30 da tarde aí contra o CRB. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes e o Vasco precisa vencer a todo custo para se aproximar mais do pelotão da frente, porque se perde, meu amigo, vai ficar cada dia mais complicado, cada vez mais complicado de alcançar os líderes da competição. Todo mundo esperava que o Vasco fosse fazer um campeonato no mínimo decente para voltar para a Série A e está lá embaixo lutando para não cair para a terceira divisão com um péssimo futebol apresentado. Esse time parece que não treina e o técnico Marcelo Cabo está totalmente perdido, na minha opinião, no comando do Vasco. Eu acho que já é sim o momento de trocar de treinador. Um exemplo claro está na Série B, de um time grande que estava muito mal, estava na última colocação. O Cruzeiro trocou seu treinador, Felipe Conceição, saiu, entrou o Mozart, o time já ganhou, já assim que trocou de treinador e já venceu a Ponte Preta, né? O adversário que o Vasco não conseguiu vencer. E eu acho que seria válido sim essa troca do técnico Marcelo Cabo. O Alexandre Pássaro não está nada satisfeito. Houve sim uma cobrança aí forte do Alexandre Pássaro, nosso diretor de futebol aí, em cima da comissão técnica e também dos jogadores do Vasco que não estão fazendo nada, não estão jogando absolutamente nada, está uma várzea o time do Vasco. E com certeza tem que ter cobrança sim para esses jogadores abrirem os olhos que eles jogam no Vasco da Gama, não estão jogando em time pequeno, estão vestindo a camisa aí dos maiores times do mundo e eles não estão fazendo nada, tá fazendo essa palhaçada aí que a gente tá vendo dentro de campo, essa porcaria jogar. Todo jogo o Vasco entrega gol para o adversário, um absurdo, um time gigante como o Vasco tomar gol todo jogo. O Vasco toma gol de time de Série D, como tomou do Boa Vista, e não consegue vencer em seus domínios, é um absurdo, né? São Januário era para ser um território hostil realmente pro adversário, só que o Vasco não consegue vencer jogando nossos domínios. Infelizmente, São Januário hoje não tá sendo uma casa pro Vasco, porque o Vasco não vence. O Vasco consegue jogar um pouco menos pior fora de casa, mas quando joga em São Januário é um desastre total, dá um apagão no time. Não sei o que acontece com esses jogadores, que eles não conseguem vencer jogando no nosso estádio. Complicadíssima a situação do Vasco, tem que vencer amanhã. Se não vencer, vai rodar todo mundo, vai cair treinador, Vasco vai entrar na zona do rebaixamento da Série B e aí a coisa vai ficar feia. E vamos ver o que vai acontecer aí no jogo de amanhã, se o Marcelo Cabo vai mexer novamente no time. Ele deu entrevista falando que o time começou a despencar após as mudanças que ele fez no time. Não sei como que está hoje a relação dos jogadores do Vasco com o treinador Marcelo Cabo, com a comissão técnica do Marcelo Cabo, porque parece que eles não estão entendendo o que o treinador está pedindo, se tiver realmente pedindo alguma coisa, porque a gente não está vendo nada de diferente nesse time do Vasco. Parece, como eu já disse inúmeras vezes, parece que esse time não treina, esse time não entra dentro de campo, parece que esse time entra de campo e fica vegetando, esperando o adversário fazer os gols. Deixe aí nos comentários quais as mudanças você faria hoje no Vasco, se você trocaria aí de treinador, se você mandaria aí o Marcelo Cabo embora, se você concorda aí com a dura pressão que fez aí o Alexandre Pássaro nos jogadores e também a comissão técnica do Vasco cobrando uma atitude mais plausível desses caras, porque não estão jogando nada. Bom, pessoal, para falar em saídas e chegadas, né? Hoje pela manhã saiu uma informação de que um clube dos Emirados Árabes está interessado em ir na contratação do Germancano. Só que o Germancano já esclareceu essa situação, diz que quer aposentar no Vasco e não vai sair do nosso clube. Tomara que ele continue aí no Vasco. A gente não sabe quanto que o clube aí do Oriente Médio ofereceu pro Germancano, mas fato é de que ele quer permanecer no Vasco, já disse isso inúmeras vezes, já deu entrevista até mesmo à imprensa argentina, falando que tem um grande amor pelo Vasco, um grande carinho pelo clube e
que com certeza quer ficar mais tempo jogando com a camisa do Vasco. Ele vai ficar quieto aí no Vasco. Muitos times aqui no Brasil especulam Cano diariamente, né? São Paulo, Corinthians, entre outros vários clubes aí, sonham em tirar o nosso artilheiro, acham que é fácil, né, tirar o cara do Vasco, porque o Vasco tá na segunda, o cara vai aceitar ir para qualquer time da primeira divisão. Ele já disse muitas vezes que quer permanecer no Vasco, onde for que o Vasco esteja, ele vai permanecer. Mas quem não vai permanecer no Vasco é o zagueiro Weller, que conseguiu a sua rescisão na justiça do nosso clube. O jogador alegava aí FGTS atrasado, cobrava FGTS do Vasco. O Vasco deve muita coisa pro Weller e o jogador conseguiu aí essa rescisão na justiça e deixa o nosso clube. O Vasco, com essa saída, alivia aí um pouco a sua folha salarial, já que o Weller recebia cerca de 300 mil reais mensais aí, renovados pelo Alexandre Farias e também pelo próprio Alexandre Campelo, que eram as pessoas responsáveis do futebol do Vasco. O Alexandre Campelo era o presidente do Vasco e também o vice-presidente de futebol do nosso clube, né? É um absurdo. E ele renovou aí com o Weller. O jogador tinha contrato com o Vasco até 2022 e o Vasco se livra aí dessa bomba finalmente. O Weller não é mais jogador do Vasco. O Vasco também espera as chegadas de mais jogadores, né? Parece que há informações que o Vasco deu uma aliviada aí na sua folha e abriu espaço para vir mais contratações e para chegar mais atletas. Essa semana se especulou bastante, muitos jogadores, né? Se fala em Dedé, todo momento falando do Dedé para vir um reforço para a zaga, Anderson Martins, mas essa semana mesmo 2 nomes foram mais fortes aí para virem para o Vasco, principalmente o do Rossi, né? Que o Rossi teria aí postado uma foto de um pássaro aí, causou um alvoroço gigantesco na torcida do Vasco, que ele já estaria negociando aí a volta para o nosso clube com o Alexandre Pássaro, aquela coisa errada toda que o vascaíno tem a mente fértil. Até o momento, segundo o dirigente do Bahia, não existe nenhum tipo de negociação entre o atacante e também o Vasco. Esse retorno aí que seria algo maravilhoso para ajudar o Vasco a voltar para a Série A. O Rossi, certeza, chegaria para ser titular absoluto. E eu não duvido nada dele ainda pegar a faixa de capitão, porque nesse time do Vasco tá uma mãe, não tá jogando absolutamente nada e precisa, sim, de jogadores de qualidade. E ontem também surgiu aí uma bomba, né? Que o Otero foi oferecido ao Vasco, jogador meio-campo venezuelano que está de saída do Corinthians, jogador está em fim de contrato, provavelmente não irá renovar com o clube paulista e vem sendo aí oferecido a alguns clubes, entre eles o Vasco surge aí como possível destino do jogador. Na minha opinião, seria um baita reforço para ajudar o Vasco sim na Série B. Como eu já disse, o Otero não está vivendo uma boa fase, o Otero não está tão bem como alguns anos atrás, principalmente no primeiro ano dele com a camisa do Atlético Mineiro, mas ele tem a bola parada hoje em dia decide jogo. O Vasco não sabe fazer gol de falta, o Vasco não sabe bater escanteio e isso decide jogo. Ainda mais que o jogador tenha uma boa qualidade no passe para municiar mais ainda o Germancano. Eu acho que seria muito interessante contratar o Otero, um jogador que talvez para o nível da Série A não esteja assim, se encaixando tanto, não esteja jogando tão bem, mas talvez para a Série B ele possa ajudar melhor o Vasco, porque tem campos muito pesados, campos aí bem ruins mesmo, que uma jogada de bola parada pode decidir a partida e o Otero pode chegar aí para ajudar o Vasco. Mas com certeza tem aqueles torcedores que não concordam com isso, vai trazer jogador só para bater falta. Lógico, cara, hoje quem faz gol de falta no Vasco? Ninguém, né? E o Otero, se tiver lá e tiver uma faltinha, ele fazer o gol, é bem melhor do que o que temos aí hoje, né, cara? Porque não dá para reclamar de contratações, principalmente de jogadores como o Rossi e o Otero vindo pro Vasco, com esse lixo que a gente tem hoje no elenco do Vasco, com essa porcaria que a gente está vendo hoje o Vasco jogar. Não concordo com torcedores que criticam essas duas contratações, caso elas aconteçam. Deixa aí nos comentários se você é a favor da chegada do atacante Rossi e também, quem sabe, do meio campo venezuelano Otero. Também fala aí do Weller, né, que deixou o Vasco, finalmente não é mais jogador do nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vascaína a todos.